Oi, se você veio pelo entretenimento, independente da sua opinião, seja bem-vindo. Se você vai ignorar tudo que for dito ou só despejar óleo nos comentários, Socorro! Bisbilhoteiro! Sai daqui! Fora! Bisbilhoteiro! intro. Antes de falar do relacionamento, eu acho importante a gente falar do básico. Por que o povo não gosta da Nagatoro? E bom, é porque ela bullying no senpai. É mesmo, é? O problema é que essa informação tá logo no título, então o povo acaba reparando muito mais do que deveria. Se a gente comparasse a Nagatoro com personagens de outros animes, a gente pode ver que ela nem é tão ruim assim. O problema é que a gente vê as coisas do ponto de vista do senpai, e ele é um frouxo. Sabe, se a gente for ver o primeiro episódio, a história só começou porque ele se desesperou quando uma garota estava chegando perto dele. Se ele tivesse mantido a calma, não tinha nem história. No final do primeiro episódio, a gente também vê que ele sofreu muito bullying quando ele era mais novo. E deve ser por isso que ele não se sente tão incomodado com a Nagatoro, porque ele percebe que tem alguma diferença na forma que ela trata ele. Quando ela acaba empurrando ele pro rio, ela realmente fica preocupada com o que ela fez. Mas não só isso, dá pra perceber esse tipo de comportamento logo na primeira vez que eles interagem. Quando as amigas dela veem as páginas de mangá que o senpai desenhou, elas imediatamente começam a sacanear ele. A Nagatoro chega a ler algumas páginas, e antes dela começar a irritar ele, ela espera todo mundo sair da biblioteca. Normalmente, uma pessoa que causa bullying na outra quer plateia. Na cena do restaurante, a gente vê como a Nagatoro realmente trata uma pessoa que ela não gosta. Ela é fria, direta, seca e fala de uma forma para destruir a moral da pessoa. No primeiro episódio, a gente descobre que o senpai já sofria bullying desde pequeno e que ele nunca chorou na frente de ninguém. Então, por que a Nagatoro conseguiu fazer ele chorar? É simplesmente porque ela presta atenção nele. Outros casos, ele provavelmente só sofreu um bullying superficial, como vamos pegar no pé dessa coisa óbvia que tal. Como ela acabou prestando atenção nele, ela realmente conseguiu falar de coisas que incomodavam ele de verdade. E é por isso que ele chegou a chorar. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue perceber que a interação dela com ele acaba não sendo só isso. Já que no final do primeiro episódio mesmo, ela pergunta por que ele não se impõe, sendo um dos primeiros momentos que a gente vê alguma preocupação dela com ele. E isso é um dos grandes problemas na apresentação da Nagatoro. Faltou alguma coisa para dar um pouco mais de empatia dela para com o público. Afinal de contas, em algum momento ela vai ser o interesse romântico do protagonista, não é? O mangá deu uma consertada nisso, onde a gente tem duas cenas para os primeiros encontros dele. A primeira, essa daqui, onde a gente vê que ela ficou na dúvida se ela passou dos limites durante a brincadeira, e a segunda, onde ela percebe que ela realmente passou dos limites. O problema é que é tão difícil, mas tão difícil achar essas duas cenas desgraçadas, que eu realmente acho que eles colocaram isso só depois. E no anime a coisa até é pior. Afinal de contas, no primeiro episódio, os momentos em que a Nagatoro demonstra preocupação com o senpai são muito sutis. No segundo episódio, a coisa dá uma melhorada, porque a gente vê como ela realmente interage com alguém que ela não gosta. E só no terceiro episódio é que a gente começa a ver preocupação da Nagatoro com o senpai, onde ela defende ele quando as amigas começam a passar do ponto e principalmente o primeiro momento em que a gente vê que ela se sente mal por ter passado dos limites e ela começa a remediar. E é aí que a gente chega no ponto que eu quero tratar nesse vídeo, a mudança na relação dos dois. Muitas histórias de romance têm como foco principal e quase único o romance. E nisso, parece que eles esquecem de uma coisa importante: desenvolvimento de personagens ou simplesmente conflitos diferentes. Tem histórias em que tanto os personagens como o relacionamento deles é quase a mesma coisa do início ao fim. A única coisa que diferencia é que eles tiveram algumas experiências que tornaram eles um pouquinho mais próximos. Mas mesmo assim, a forma que eles se tratam quase não muda, e os personagens também parecem os mesmos do começo da história. Dependendo da história, ou mesmo do gosto de quem está assistindo, isso nem ao menos é um problema. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Mas em Nagatoro, a situação é um pouquinho diferente. Por mais que o anime tenha um grande foco no relacionamento dos personagens, o desenvolvimento dos mesmos é tão importante quanto o relacionamento deles. Se a gente for ver só a primeira temporada, a gente pode ver que ele mudou, mesmo que apenas um pouco. O mais óbvio é que ele consegue ter uma relação mais saudável com a Nagatoro,
onde ele não é simplesmente pressionado contra a parede e faz as vontades dela. Ele consegue ter voz na relação. Só que isso não acontece de um episódio para o outro. A relação dele só começa a melhorar no terceiro episódio. Primeiro, quando a Nagatoro defende ele quando as amigas passam do ponto. E principalmente quando ela fala que ele precisa começar a se impor quando as pessoas fizerem alguma coisa com ele. Onde, enquanto ela tenta ajudar, ela acaba passando do ponto de novo. Porque para você saber até onde dá para chegar na zoeira com uma pessoa, você só tem duas hipóteses. Você conhece muito bem essa pessoa. Só que quando você conhece alguém há pouco tempo, você tem que ir tentando. E ela acabou passando do ponto aí. A gente finalmente vê alguma mudança significativa na relação nessa hora, quando ela começa a remediar a cagada que ela fez, tentando irritar ele de outro jeito, e no final quem sai ganhando é ele. Já que eu toquei nesse ponto, vamos dar uma olhadinha em um compilado de como algumas das maldades horríveis que a Nagatoro fez acabaram. じゃあ今度はこっちを。ん？ ふかふかもちもちっすねこれ。プレミアムだから。 Cara, se isto é tortura, me acorrentem na parede. Diferente do que algumas pessoas falam, a Nagatoro realmente gosta e se importa com o Senpai, ao ponto dela proteger ele e ajudar a se desenvolver quando necessário. O melhor exemplo de ajudar a se desenvolver é o da maratona, onde ela vê que se ela não fizesse nada, ele nunca ia buscar melhorar. Afinal de contas, ele é uma pessoa muito passiva, e algumas pessoas precisam de um empurrão para sair da inércia. Quanto ao proteger, a gente pode ver isso em qualquer momento que uma garota chega perto do Senpai e ela ativa o modo Yandere maluca, querendo esganar a garota. Mas o momento de proteção mais significativo é quando a presidente diz que ia fechar o clube. E mesmo tendo ficado um pouco mais maduro, o Senpai ainda não conseguia confrontar ela. Se a Nagatoro não tivesse chego, dito que o Senpai realmente se esforçava no clube e que ela não tinha o direito de fazer isso, o clube teria fechado. Não só isso, a gente consegue ver algumas cenas em que mostra ele tendo atitude, e principalmente uma atitude que dificilmente ele teria no começo da história. Como inicialmente recusar a Nagatoro como modelo porque ele achava que isso prejudicaria ela e era um problema que ele tinha que resolver com a presidente, ele interceder pela presidente durante a discussão dela contra o conselho estudantil, e duas cenas extremamente importantes para o desenvolvimento dele como personagem e da relação dele com a Nagatoro. O primeiro e o mais óbvio é quando ele vê aquele grupo de caras dando em cima da Nagatoro e das amigas dela, onde ninguém estava demonstrando interesse pelos caras, exceto esse corrimão aqui, mas ela não é representativa para a história. Ele conseguiu reunir coragem o suficiente para chamar a Nagatoro para ir embora com ele, o que deu certo e elas se livraram das pestes. Até mesmo a trincheira de guerra foi junto, e principalmente quando ele realmente pede para Nagatoro para ela ser a modelo dele. E se você pergunta, ué, por que esses dois são tão significativos? Então, agora vai aquela minha interpretação que pode estar errada. Anteriormente, ele já tinha rejeitado ela 2 vezes. A primeira no refeitório, onde ele fala explicitamente que eles não são namorados. E ela fica irritada. Mas eles não eram conhecidos há muito tempo, então ela não se irritou tanto. Mas no episódio da praia, ele repete isso. E ela fica bem mais irritada. Afinal, eles já estavam bem mais próximos. E ele continuava com essa mesma frescura. Então, ela acaba extravasando a raiva até mesmo de forma física. E uma observação muito importante. Eu não tenho nenhuma experiência ou tara por ser pisado por uma mulher. Mas, ele pelo menos devia ter tentado ficar de barriga para cima. Assim ele tiraria alguma vantagem da situação. Puxa vida, mas que vista! Upgrade duplo! Legal! Por isso a cena em que ele chama ela para ir embora na frente daqueles caras é tão importante. Ela não precisava da ajuda dele, mas ele demonstrou interesse por ela naquele momento. É isso que deixa ela tão feliz naquela cena. O interesse que ele nunca tinha mostrado por livre e espontânea vontade até então. E a cena mais significativa para o relacionamento deles
é a que ele pede para Nagatoro ser a modelo dele. Afinal, a presidente tinha dito para ele, se você quer desenhar bem, você tem que desenhar com amor. E aí ele finalmente entende. Ele precisa desenhar uma coisa que ele ama. Ele precisava desenhar a Nagatoro. E por que ele queria sem nenhuma fantasia ou nenhum adereço tal? Porque ele ama ela do jeito que ela é. É por isso que eu acho que o relacionamento funciona tão bem. Porque um gosta do outro como é, com as qualidades e os defeitos. Não são que nem alguns casos em que a pessoa diz, ah não, eu gosto da pessoa, mas tal detalhe é horrível, mas vai mudar com o tempo. Não, cara, você precisa gostar da pessoa do jeito que ela é, com qualidades e defeitos. Você não deve esperar que alguém mude por você, e você nem deve mudar por outra pessoa. A única coisa que você deve fazer é melhorar como ser humano, para que o seu parceiro ou parceira tenha a melhor versão de você. E assim, mesmo que um relacionamento acabe, ao menos você evoluiu. Em um dos episódios mesmo, a Nagatoro sacaneia o senpai, dizendo que ele não estava pronto para sair com uma garota. E depois de refletir um instante, ele fala que ela podia estar certa. Eu acho que isso é para indicar que o relacionamento deles só vai ir para frente quando eles estiverem mais maduros. E por mais que isso possa parecer desanimador, ao menos é um motivo decente para eles não terem um relacionamento. Bem diferente de outros animes de romance que a gente vê por aí que o povo não fica junto porque sim. Além disso, Nagatoro também nos mostra que a gente precisa de mais personagens femininas com a pele bronzeada, marcas de biquíni ou maiô. Sabe, é visualmente interessante. Se você não gostou do vídeo, não se preocupe, é só mais uma memória inútil.